Momentos de meditação é o tema de hoje, é o livro de hoje. O ego e eu. Como é? Ego e eu. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, a aplaude ou censura. É tua. Vitória ou derrota pertencerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá distribuir para o teu sucesso ou conjectura alguma te levará ao fracasso. Os inimigos e os amigos residem na tua casa interior e tu os conheces. Acompanha-te. Desde há muito estás familiarizado com eles, mesmo quando te obstinas por ignorá-los. Eles se induzem à glória e a quedas, a atos heróicos e a fugas espetaculares, erguendo-te às estrelas ou atrelando-te ao carro das ilusões. São conduzidos, respectivamente, pelo teu ego e pelo teu eu. O primeiro comanda as paixões dissolvente, gerando o reinado do egoísmo cego e pretensioso, que alucina e envilece. É a herança do primeirismo animal a ser direcionado, pois que é o maior adversário do eu. Este é a tua individualidade cósmica, legatária do amor de Deus, que te impele para as emoções do amor e da libertação. Sol interno e chama na fumaça do ego, aguardando o momento de dissipá-la, a fim de brilhar em plenitude. O ego combate, tenta asfixiar o eu. O eu é o excelente libertador do ego, sob disfarces que são as suas estratégias de beligerância criminosa. O ego mente, calunia, estimula a sensualidade, fomenta a ganância, gera o ódio, a inveja, trabalha pela insensatez. Desnudado, o eu ama, desculpa, renuncia, humilha-se e serve sem cessar. Jamais barganha ou dissimula os seus propósitos superiores. O ego ameaça a paz e se atulha com as coisas vãs, na busca instável da dominação injusta. O eu fomenta a harmonia e despeja-se dos haveres por saber que é senhor de si mesmo e não possuidor dos adornos destituídos de valor real. César cultivava o ego e murchou para a sepultura sobre as honrarias que ficaram à sua borda, prosseguindo a sós conforme vivia. Jesus desdobrou o eu divino com que impregnou a humanidade e, ao ser posto na cruz, despejado de tudo, prosseguiu de braços abertos, afagando todos que ainda o buscam. O ego humano deve ceder o seu lugar ao eu cósmico, fonte inesgotável de amor e de paz. Não cesses de lutar, nem temas a refrega. Que assim seja. Então vamos pedir aí o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Assim seja. Nós estamos aqui mais uma vez, estamos unidos, ligados e cooperando um com o outro para essa oração
ligada no encontro da espiritualidade, indo ao encontro da casa cristã, do apego que nós temos a nós mesmos, como foi dito aí na lição, e às vezes o ferimento do ego, ele vem de uma maneira sempre para nos orientar e instruir. E aqui estamos na casa espírita, seguindo essa doutrina valiosa, irreparável, indivisível do grande Mestre Jesus, nos trazendo as orientações necessárias para a defesa da vida, a defesa do espírito, fortalecendo-nos cada vez mais para que nós possamos observar aonde estamos errando e assim fazer essa correção, ter essa vivência espiritual e indo ao encontro cada vez mais dos irmãos. Nessa união, nessa comunhão de encarnados e desencarnados, nós fazemos uma só corrente, com esse amor, com esse pensamento dirigido ao Mestre Maior, o grande Mestre Jesus, e todos o seu aparato, todo o seu objetivo, que é cuidar dos que aqui estão. E nessas ondas de vibrações, nós agradecemos muito, pedimos uma boa cooperação, uma comunhão aos irmãos que são convidados, que estarão para a segunda parte, que o êxito positivo seja o objetivo de cada um. Assim nós agradecemos e pedimos também essa colaboração para nossas águas, para que nós possamos fluidificá-la através dessa vontade, desse amor e desse merecimento do Cristo, que antes era uma água comum e agora é um remédio para o corpo, é um remédio para o espírito. Assim nós agradecemos, entramos em clima de atenção para que cada pauta dessa seja um despertar da nossa espiritualidade, do nosso progresso, da nossa evolução. E assim, agradecemos as forças maiores, a espiritual, e passo a palavra ao irmão Carlos. Continuidade. Obrigado, Arley. Vamos agora ler o livro dos médios, para a gente entender melhor um pouco a filosofia da mediunidade, o item 46, continuando, o item 46, só que são 9 interrogações aqui. Ele começa assim: aqueles que assim pensam, endereçamos as seguintes questões. Aí ele faz aqui 9 questões, só que vamos ler 6, que é a leitura do Filosofia Mediúnica é alusiva às 6. Primeira, há bons e maus espíritos. Segunda, Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou demônios, se queres chamá-los assim. Terceiro, afirmar que somente os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma: isto se passa pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a sua vontade, é que os maus espíritos são mais poderosos do que ele. Se é por sua vontade, por que, em sua bondade, não permitiria os bons, para contrabalançar a influência dos outros? Quarta, que prova podeis dar da impossibilidade dos bons espíritos em se comunicar? Quinta, quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio toma todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, com efeito, que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria, mas admites
que a ignorância possa imitar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar nada perceber que pudesse revelar a fraude? E a última, a sexta: se só o demônio se comunica, pois que é inimigo, de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus, se submeter à sua vontade, sofrer sem murmurar as tribulações da vida, não ambicionar nem as honras, nem as riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo? Em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir seu império? Se é o demônio que dá tais conselhos, é preciso convir que, por astuto que seja, é bem inábil para prover armas contra si mesmo. E aqui ele põe aqui uma observação que está aqui no rodapé. Estas questões foram tratadas em um livro dos Espíritos, número 128 e seguintes. Então, aí quem quiser dar uma olhada lá, fique à vontade. Vamos ver aqui o que o Miramês fala a respeito desses 6 questionamentos. Então, Filosofia da Mediunidade, item 29, alusivo aos questionamentos 1º ao 6º, né? E o título é Maus Espíritos. Com todas essas lutas ideológicas, sabemos que existem maus e bons espíritos, e a ideia corrente dos contraditores religiosos é que os maus se comunicam com os homens e que os bons não podem fazê-lo. Quem pode afirmar e confirmar que os bons não podem se comunicar? Pois os meios usados para reconhecer essa sentença e onde nasce essa ideia. Somente os espíritos bons poderiam revelar essa posição. Se foram os maus que o disseram, como acreditar neles? Isso aqui é uma interrogação, que é um questionamento que a gente deveria fazer há 5.000 anos atrás no Antigo Testamento, né? Que vem colocando lá em algumas partes do Antigo Testamento a não comunicação de espíritos, né? Pela ignorância do povo na época, né? Em Hebreus também vem colocando lá que após a morte o juízo. Então ele coloca que eles interpretam que após a morte o juízo final, e lá está só o juízo em Hebreus, não tem o juízo final. Então eles avaliam ali que seja após a morte o juízo final. E a verdade é que após a morte é o juízo mesmo, é o nosso juízo, é a gente ali inteiro, né? Sem disfarce, como colocou a mensagem inicial ali falando de César. Quando encarnado, imponente, mandatatário, era o todo-poderoso. Quando morreu, estava ele sozinho caindo no juízo dele, né? Sendo que tem um detalhe, né? Fala aí, né? Para nós seguimos a rotina certa, porque pegamos de raiz, pegamos de estudo e sabemos que a cada degrau, como é feito esse exercício, esse trabalho. Já pela educação, pelo domínio do povo de outrora, né, de Barbarian mesmo, naquela época, de Constantino e tudo, eles tinham que obedecer aos poderosos. E era do jeito que o poderoso quis, que foi resumido. E ficou atualizado até hoje, porque nós sabemos que ao acontecer, né, o óbito, nós estamos sim numa escala de juízo. Mas esse juízo é a nossa própria consciência diante do tribunal espiritual, que vai nos trazer a revelação de tudo aquilo que fizemos de bom e de mal.
Já a religião não é isso que ela está orientando. Ela está orientando que acabou e ficou tudo. E um dia vai esse povo todinho levantar-se para prestar conta ao Mestre Jesus. E Jesus disse: não vim ao mundo para julgá-lo, mas sim para salvá-lo. Então por aí vê que tem uma contradição. Essa tua colocação inicial de que a gente está no caminho certo, que eu às vezes questiono, né? Essa imposição tão assertiva, tão dona de si, a gente está caminhando numa verdade relativa ao nosso desenvolvimento. Sem dúvida. Não quer dizer que ela é integral, é correta, é finalizada nisso, né? A doutrina espírita não foi aqui não? Se há maus e bons espíritos. É o segundo parágrafo. Então eu estou na página anterior. Aqui, não, se há... É o segundo parágrafo. Mas qual é a página aí? 29. Não, aqui o meu é 109. 109, é isso mesmo. 109? Ah, então 109. Aqui mesmo. É o capítulo 29. Se há maus e bons espíritos, e os maus se comunicam, os bons têm maiores poderes de falar com os homens. Se Deus concedeu que os maus se comunicassem, os bons são mais livres, e a sua tarefa é mais proveitosa, por entenderem como educar as criaturas. Eis a mediunidade sempre renovada. Ela atravessa os anos com maior vigor, levando a luz para quem deseja sair das trevas. Foi interessante essa colocação dele aqui, que é exatamente o que eu acredito hoje. Sabe, aquele filme Matrix, eu acho ele tão interessante, porque exatamente a gente está dentro de uma grande ilusão, que nada mais é do que um mundo que a gente cria. É um mundo onde todos aqui estão numa frequência parecida. E todo mundo aqui tem um objetivo meio parecido, aonde o ego ainda é dominador da gente, aonde o ego tem um poder de persuasão muito grande e a gente acredita naqueles prazeres que são ilusórios, que são passageiros. E o tesouro que é eterno, que é duradouro, que o ladrão não rouba, que a traça não come, que o ferrugem não corrói, a gente ainda deixa em segundo plano. A gente ainda deixa assim, idolatra, mas não compra o peixe no dia a dia. Porque a coisa vai se manifestando em cima da nossa vontade, do nosso querer. Só que o nosso querer leva a objetivos ainda pequenos, imediatistas, e a gente não se reforma. A gente vai toda hora refazendo a criação por querer coisa podre, coisa que é corrosiva, coisa que é roubada. Então ele coloca esse lado da gente entender esse processo alusivo, esse processo ainda figurado em que a gente adora, que a gente ama, porque a gente não sabe construir de verdade o nosso futuro, né, em cima do nosso proceder. Agora eu fico imaginando, há quanto tempo, né, que você vem tendo essas informações e agora que a ficha caiu, agora que a ficha está caindo para a gente. É um trabalho que, e veja bem, quando a gente faz essa análise, a gente vê o tanto que a gente ainda precisa fazer, né, para que isso se consolide dentro da gente, né? E a gente vai entendendo que a gente está toda hora falindo quando a gente mente, quando a gente dissimula uma situação, quando dá aquela aperto no coração. Não era desse jeito que tinha que ser. Que eu me prestei a isso. E a gente vai vendo essas coisas que nós mesmos se auto-sabotamos em cima de uma realidade que já está consolidada no nosso pensar, mas não no nosso proceder. Né? Os combatentes da doutrina dos espíritos se esqueceram de raciocinar nessas afirmações que podem ter o homem... Que poder? Não, que poder tem o homem de desfazer as leis ou de acrescentar alguma, que abram os olhos e que os negam a verdade,
pois o tempo passou e ainda dormem no passado. Estamos na época em que a alma pede novas explicações sobre os fatos, e quando novos fenômenos agitam a humanidade pelas linhas do progresso. Se tudo se faz com a permissão de Deus, se até os maiores crimes da história ele deixou que acontecessem, como as guerras e mesmo as catástrofes, qual a mão que as criou? Que aciona. Não foram os homens que fizeram os vulcões, que causaram grandes destruições nas suas erupções, e as calamidades, pestes e fomes. Aí a gente vai vendo, isso aí é obra do acaso? É obra de Deus? E se é a obra de Deus, qual é a finalidade? A gente vai ver que no Livro dos Espíritos coloca uma triagem em cima de reinos: mineral, vegetal, animal, hominal, angelical, e assim se vai. E para que é isso? Por que essas catástrofes em cima do agente hominal, que tem como avaliar, sabe, as dores, o sofrimento, conotar de forma apelativa o que é bom e o que é ruim? A gente tem que entender isso tudo, que são mensagens de purificação. São também filtros para trabalhar o nosso psique, a nossa forma de avaliar e de trabalhar o nosso dia a dia. É o que ele está falando agora nesse próximo parágrafo, é exatamente isso que ele vai dizer, o porquê de acontecer tudo isso, né? E por isso que às vezes as pessoas entram assim em conflito, quando vem um irmão e começa a colocar uma situação meio pavorosa em cima de um disse carne, em cima de uma situação de doença, de inferno psíquico familiar. Isso tudo fomos nós, cada um de nós que construiu. E isso tudo não é bom nem ruim. Nós é que conotamos bom ou ruim. Isso tudo é um filtro para a purificação do espírito. Mas que nós que temos aqui um espírito envolvido por um corpo de carne, conotamos com o terror da dor. E às vezes os espíritas se escandalizam. Mas por quê? Essa mensagem que o Miramês traz é um pouquinho acima da mediana. É um pouquinho acima desse lado, sabe, ainda muito preso ao mundo etéreo. Ao mundo ainda que a faixa vibratória não está acima da média. Está ou mediana ou abaixo. Está muito presa ao corpo de carne. Aí eu fico até assustado quando vem um irmão desencarnado passar informação. Falei, pô, ele está tão apegado assim também? Ele não está surfando aqui no estudo da casa? Ele é um visitante que chegou aqui e falou, vou botar ali uma sementinha para ver para onde eles vão. É o que aparenta. Esse pedacinho que você vai ler agora, tá? É o resumo do porquê acontecer tudo aquilo que estava no parágrafo anterior, né? E essas situações mais. Tudo isso são processos de despertamento espiritual, capazes de acordar as almas para o amor e para o reconhecimento da verdade. Aí, Carlos, quando a gente fica nessa aflição, nessa angústia, né? Diante das situações que ocorrem, né, os reveses da vida, as dificuldades, as enfermidades, os desencarnes, como você falou, e uma série de problemáticas, né, entender, né, que, como coloca o Miramês, tudo isso são processos de despertamento espiritual capazes de acordar as almas para o amor, né? Como é que tu vai conseguir ver o amor nisso aí? Então, se a gente não consegue entender isso aí, Livro dos Espíritos de novo, entendeu? Evangelho de novo, até a gente conseguir entender o porquê da dor. Tem um livro fantástico do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ali ele, sabe,
destrincha a coisa tão maravilhosamente bem e às vezes a gente não se dá a oportunidade de pegar uma obra dessa e ler. Tem Cícero também, que fala sobre o amor, é um filósofo lá da época romana, que vem colocar coisas que hoje pouco se trabalha, esse amor mais desprendido, sabe, da carne, e vendo no coletivo, e não de uma forma egoísta. Né? Detalhe, a gente fala assim, sabe, mas com todo respeito a quem ainda está nesse processo ainda, porque a gente às vezes cita aqui os nossos irmãos evangélicos e tal, pelas contradições aí, né, por esse apego ao Velho Testamento, mas é o momento deles, né, é o momento de cada um. Mas eu não né? digo nem só o evangélico, não. Não, cara. Você entra na internet, o que tem de gente criando fórmulas de pensar e de agir para ter a prosperidade. Tem um caminhão de gente. Só que você tem que entender qual é a prosperidade. Porque tem filosofias religiosas até que vêm falar da prosperidade. Mas ele coloca uma coisa bem clara. Prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade não é ter a família toda em cima do que você pensa e acha. Prosperidade não é isso, não é aquilo. Aí ele fala, agora eu vou falar uma verdade. Prosperidade é tudo isso junto e mais um pouco. E esse um pouco aí é que é difícil da gente entender. É tudo isso e mais um pouco. Mas ele vai te colocar a você se enquadrar nesse amor ágape, que é só filosofal. Não é empregado, não é disseminado, não é nem debatido. E sim só fica no maravilhoso. Né? Quais as provas que alguém pode apresentar da impossibilidade dos bons espíritos se comunicarem? Foi aqui mesmo que eu parei? Foi. Sabemos que em tudo existe dois lados. Basta que procuremos conhecer o lado bom das comunicações. Os médios podem ser ludibriados por espíritos brincalhões. No entanto, nem todos os espíritos são brincalhões e nem todos os médios são ludibriados. Pode-se reconhecer os espíritos comunicantes pelas suas palavras, pelo que eles ensinam, pelo que eles incentivam o médium a viver. É nesse nível de entendimento que a doutrina dos espíritos induz os espíritas, particularmente os médiums, a estudar, trabalhando no bem comum, a fim de formar um ambiente de segurança para que possam se comunicar por seu intermédio, espírito de luz, trazendo mensagem de entendimento espiritual, ensinando o amor e a caridade, incentivando o perdão para todas as ofensas. O chamado espírito do mal se passa a ensinar o bem, já não pode ser mais considerado como tal, pois não se pode agradar a dois senhores, como disse o Evangelho. Certas religiões criaram seus demônios. A mente é criadora e imagens fluídicas estão perseguindo os novatos dessas religiões. Estão, assim, exteriorizando seus próprios pensamentos. Precisamos esclarecer a todos sobre o espírito e a vida espiritual. A Bíblia é verdadeiramente um livro sagrado, mas, para os dias que correm, ela precisa de novas interpretações para que a vida se liberte. O Evangelho de Jesus é nova mensagem dos céus para a terra. Mas como assim Jesus falou que enviaria outro Consolador? É o progresso, é a maturidade das almas que requer coisas novas, alimento mais renovado para suas vidas. A humanidade se renova pelo poder da reencarnação. As ideias velhas passam e chegam as novas pelo processo do progresso espiritual. A vida continua em todas as latitudes, renovando tudo e dando expressão de beleza às coisas.
Vamos esquecer os maus espíritos, colocando um ponto final nestas ilusões e acreditar em nossos irmãos que ainda não cresceram, espíritos criança, que no amanhã se tornarão adultos e receberão a paz de coração. Jesus nos disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Deus é Pai de todos e de tudo. Os próprios demônios são seus filhos de coração, que no amanhã, pela força da maturidade, se tornarão anjos a brilharem como constelações circulando no infinito. Que poético, né? Então vamos acalmar os ânimos, tranquilizar a mente e elevar nosso pensamento, tentando alcançar o nosso guia e modelo, nosso Mestre Jesus. E vamos louvar, vamos criar esse diálogo com Ele. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade. Todos nós aqui reunidos nessa vontade de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que possamos dar atenção ao mais importante e deixar de lado o menos importante. Que nessa labuta, nesse trabalho, possa resultar na paz. A paz que é a mãe da felicidade, que é a filha do amor. Que possamos no futuro, não tão distante, ter construído esse edifício, fortalecendo uma base hoje necessária, muito necessária, nessa doutrina que nos esclarece e nos serve de farol, a doutrina dos espíritos, para que os espíritos encarnados possam se libertar do ego, de uma infância que já teve seu tempo, já disse para que veio, e que hoje possamos abrir os olhos para esse mundo tão maravilhoso que o Senhor nos apontou. Em cima dessa intenção da nossa presença aqui hoje, só temos a agradecer, a dar muitas graças ao Criador. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Mais uma vez, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus, que a paz do nosso Pai Criador esteja, Senhor, junto a cada um dos nossos irmãos.
essa paz que Ele divide a cada um dos teus filhos, mesmo aqueles nossos irmãos que não têm nenhum conhecimento de nada da vida. Leva a vida como que nada estivesse acontecendo, como que não existisse. Mas, graças a Deus, que existe essa casa de oração assim. Não só essa, milhares, que sentem a necessidade de pedir sempre, pela paz do mundo, pela paz universal. Parece ser tão difícil, mas querer é poder. Só basta os nossos irmãos, o mínimo que caminham para uma escolinha como essa e milhares por aí, como eu já falei. Estejam sempre lembrando e pedindo a proteção para esses nossos irmãos. Que com certeza estão sendo ouvidos pelo nosso Pai Criador. Graças a Deus, meus irmãos, que o grupo se juntam e lembrem sempre, lembrando dos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados, que são esses que vivem só, como se fala sempre aqui, para as coisas do mundo. Esquece que tem um Pai Criador, que não está aqui só por estar, do nada, que foi só gerado pela sua mãe, mas que acabou ali, nada mais existe. Existe que tudo, esquece que tudo é com a permissão do nosso Pai Criador. Então, meus irmãos, agradeçam sempre por poderem caminhar e lembrar desses nossos irmãos, os mais necessitados. Está aí o mundo com tanta coisa ruim, tantos desencarnes, mas o Pai sabe de todas as coisas, o porquê de tudo. Então, graças a Deus que existem esses grupos, existem tantas casas como essa em busca da verdade, que estão sempre unidos, orando, pedindo a Deus por esses nossos irmãos. Que seja, meus irmãos, de muita luz para toda a humanidade. Que a paz penetre nos corações dos nossos irmãos. Que seja de dentro para fora, sempre. Que com certeza existe um Deus dentro dos corações dos nossos irmãos. Mas é preciso que deixe que a luzinha se acenda, para que lá dentro seja iluminado as mentes de vocês, de toda a humanidade, todos os nossos irmãos, principalmente os nossos adolescentes, os nossos jovens. Não deixe, lembrem sempre deles, meus irmãos, para auxiliar, para que a perdição não seja tanta. Que Deus abençoe mais uma vez esse encontro que aqui se faz. Parece que a casa está com poucas pessoas, poucos irmãos, mas não está não, meus irmãos. A casa está repleta dos nossos irmãos desencarnados. Que seja de muita luz essa noite para todos os nossos irmãos. Graças a Deus, que a paz continue com todos.
eu estou sendo aqui alertada, Carlos, ouviu, Valdemir? Que quando eu cheguei, falando eu mesma, quando eu entrei aqui na casa de oração, com essas flores que eu trouxe, eu olhei a jarra, essa jarrinha aqui, eu não vi essas flores aqui. Eu vi essa jarra com muitas rosas. Era só rosas, um buquê de rosas. Rosas assim, meio avermelhadas, não era bem vermelhas não. Nem era rosa, nem era vermelha, assim, uma cor meio sintonizadas, assim, duas cores. Eu olhei e falei, que coisa linda. Aí coloquei as flores, né? E me sentei aqui. Depois, passados uns 2 segundos, eu refleti das rosas, que eu sou assim, meio curiosa, né? Graças a Deus, com flores, eu gosto de ver, de tocar. Quando eu olhei a jarra, falei, gente, não tem rosas na jarra. Eu até ia comentar, Carlos, contigo, mas você estava, graças a Deus, já estávamos já dando 6 horas, já estava se preparando, eu já estava me preparando, né? Para o início, eu falei, não vou falar nada não, depois eu falo. Só que eu ia falar no final, mas eu não estou conseguindo deixar para o final. Gente, uma coisa assim, que eu estou até agora, isso nunca aconteceu, que eu não vi essas flores. Era jarra de rosas, só rosas. Só rosas. E só tinha as rosas, não tinha mais nada na jarra. Aí depois eu refleti, falei, mas não tem nenhuma rosa, ainda fui curiosa, né? Procurando a rosa aqui, não estou vendo rosa nenhuma. Me deu vontade de virar a jarra para ver se tinha alguma rosa, né? Mas não tem rosa. E eu vi a jarra só com rosas. Olha. Interessante. E quem disse que não tem rosas? Graças a Deus, né, Valdemir? Que eu falo assim de mim, que eu sempre estou falando, né? Que a nossa mesa, a nossa casa está repleta de flores. Eu gosto assim, sabe? De ver assim a casa alegre assim com essas flores. E eu senti isso, gente. Senti isso. Que a jarra era só rosas. Mas como hoje é a véspera do Dia dos Pais, né? Que fazem a homenagem, sabemos que tem os nossos irmãos desencarnados, né? Pais que fizeram parte aqui da casa de oração. Quantos, né, Valdemir? Né, Carlos? Quantos passaram por aqui? Quem sabe? Essas flores, né? Já não foi só as rosas para os nossos irmãos, né? Oferecendo aos nossos irmãos desencarnados, que eles também observavam a nossa jarra sempre junto com a gente, observavam as flores na jarra, que a nossa casa sempre foi assim, né? Um traz uma flor, outro traz outra. E é o que eu estou assim sentindo de falar, né? E eu estou muito feliz, muito mesmo, de ver, de assistir essa coisa assim, que eu nunca tinha passado assim, desse jeitinho, sentido isso, de ver a transformação assim, de uma coisa para outra. E eu ainda não sei se eu vacilei, que ainda fui procurar, fiquei curiosa depois procurando as rosas. E está aí a jarra com flores, né? Não é rosas, mas as rosas são trazidas dos nossos corações, para todos os nossos irmãos, né? Encarnados, mas muito mais os nossos irmãozinhos desencarnados. Tive que falar. Tá bom.
Pai esteja contigo, irmão. O que lhe traz aqui? Eu só vim fazer uma visita. Eu vim só fazer uma visita hoje aqui. Mas eu quero pedir uma coisa a vocês. Não esqueça dela, não. Não esqueça. Não esqueça dela, não. De quem Ela você está está tão falando? doente. Ela está deixando-se levar, deixou-se levar por tanta coisa. Mas eu tô tentando ajudar de alguma forma, de algum jeito, mas eu tô sempre aqui com vocês. Tem tanta coisa que eu escrevia para ela, escrevia tanta coisa bonita, mas está passando por essa dificuldade tão grande. Você não lembra de mim, você não lembra mais de mim. Irmã, Estou cansada, mas ainda estou na minha luta ainda. Muita luta, muita luta. Mas luta estou de... feliz, mas estou feliz. Isso que é o bom resultado. Irmão, Sabe? não É pena tente, que ela não está mais aqui, não veio mais. Ela não tente levar é a cruz doente, de mas ninguém, irmão. Não seja tente. A cruz é dela. Se você orientou, segundo você, da melhor forma possível, e ela não quis finalizar essa encarnação dessa forma, olha que coisa linda. Terão milhares de oportunidades. eu lembrei dela, de ver essas flores, essa jarra de rosas, e eu sempre ofertava a ela uma rosa, uma flor, até na rua eu apanhava e dava na mão dela. Hoje ela está descabeçada, descontrolada da cabeça. Mas eu estou feliz de estar aqui, muito feliz. Fique feliz também com ela, Fui irmã. pai, nunca fui pai, mas fui sempre o pai dela, o pai dela. Que pena que ela se afastou aqui. Tão bom, tanta coisa boa eu aprendi aqui, ela ajudando sempre aqui, deixou de mão. Mas isso aconteceu, já tá passando. Tudo tem seu tempo. Exatamente. Um dia ela vai vir, mas de outra forma, mas Com não era certeza. assim, que não precisava isso. Eu queria ela aqui trabalhando aqui com vocês. Desculpa, gente, eu estou tomando tempo. Mas eu tinha que estar hoje aqui. Já que não vem ninguém de lá, eu tô aqui. Mas vamos todos nós vibrar por ela. Não para que ela se torne uma espírita, não para que ela largue a religião dela ou da família, mas que ela continue sendo a pessoa que era. A cabeça está Amada. quebrada, a cabeça dela tá machucada, ela está toda machucada, mas isso aí é uma prova muito grande que ela está passando, que seja para o alívio dela, quando ela Com certeza. estiver no outro plano. Eu tenho muita saudade daqui, mas eu aprendi muita coisa eu aprendi. Mas sou embargado até de dar uma força lá quando eu quero chegar. É muita coisa. Eu vou me embora, preciso ir. Vá na paz, minha irmã. Eu deixo um abraço aí para todos. Fique na paz. Muito obrigado pela comunicação. E vamos aqui mentalizar aqueles irmãos que já não fazem mais parte do grupo,
mas te deixou saudade. Graças a Deus. Que é assim. Ai, meu Deus. Senhor. Obrigada, meu Pai.
esteja contigo, irmão. O que ele traz aqui, irmão? Não sei o que me traz aqui. Eu cheguei aqui arrastado, não sei nem por que eu estou aqui. Tudo errado, tá tudo errado aqui, tudo errado. Te trouxeram aqui a violência, tudo irmão. errado, tudo errado. A força. É, a força sim, a força. Eu não queria estar aqui não, mas vieram me arrastando. E por que você acha que trouxeram a força você aqui? Porque não me conhece, por isso que me trouxe, senão não me trazia. Não me conhece. Porque aqui vai acontecer Quando alguma conhecer, coisa que vai te contrariar, vai te reformar? Não sei. Nem sei o que vai acontecer, não sei. Eu estou dizendo que vieram me arrastando. Como é que eu vou saber? Você não perguntou a eles por que querem que tu venha aqui, que tu presencie aqui, que você sente aqui, converse com as pessoas? Estou só vendo aqui. Estou vendo, só para ver. Só estou vendo, só estou olhando para lá, olhando cá, lá, olhando as coisas, as modas, olhando as modas. Então você não tem interesse nenhum, só veio por Eu não curiosidade. entendo nada disso. Que interesse que eu vou ter? Mas Isso entender o quê? perturbar as coisas só para... Você entendeu o que é essa reunião aqui, irmão? É uma coisa meio esquisita, mas isso aqui é tão simples. É difícil de entender. Isso aqui é só para você entender, não só você, todos aqui, inclusive eu, qual é o objetivo da vida. Para que a gente existe? Por que a gente existe? Qual é a finalidade de eu existir? Você existir? Para que você existe? Você não pergunta, não questiona isso para você mesmo, não? Ainda não tenho ainda esse pensamento, não. Ainda não cheguei ainda nesse nível. Mas isso aí, irmão, não é questão de ser mais inteligente, de ser mais interessado. Mas é isso, é curiosidade. Eu tenho muita curiosidade. E você se conhece? Curioso, quero saber de tudo, curioso. Mas é que curioso, tá, curioso. isso aí já é um início de você se conhecer. Você já se acha curioso. E todos nós que estamos aqui, correndo aqui, todo mundo aqui é curioso, irmão. me arrastando, que eu sei que aqui não é lugar para mim, mas vieram me arrastando. Por que não é lugar? Isso que eu quero Curioso, entender. é isso que eu queria saber. Aqui é a casa do curioso. Se você é curioso aqui, é para você. É. Tá. Um dia tu vai ver. Vou ver o quê, Vou irmão? te mostrar ainda como é que vai ser feito as coisas, sabe? Eu não estou Vai ser entendendo feito as coisas. o tipo de conversa que você está querendo me intimidar. As coisas. Você está querendo me intimidar, Não irmão? tô com medo de ninguém, não. Ninguém falou que você tem que ter medo. Pelo contrário, falamos que aqui é a tua casa também. Não é minha casa, não. Porque você não quer, mas as portas estão abertas. Não é minha casa, não. E por que não manter a conversa nesse nível ainda amigável? Você quer entrar para o lado da intimidação? É melhor eu ir embora, sabe? Por É quê? melhor você me mandar Quem tinha que embora. estar com medo sou eu, você que quis me intimidar. Vamos embora? Embora para onde, irmão? Para onde? Para lá, da onde eu vim. Para onde eu vim. E fazer o quê? Fazer o quê? Ficar lá todo assustado, com medo de alguém te dar uma rasteira, na hora de dormir um olho fechado, outro aberto, todo duvidoso, se alegrando na desgraça alheia. Isso é que você projeta para você? Irmão, você é tão grande, você tem uma potencialidade gigantesca e você se contenta com pouco?
E você ainda diz que você é curioso? É só isso mesmo. Não, você não é, porque a curiosidade é isso. É trabalhar o que você tem de superior, para você não precisar ficar com medo de ninguém, não precisar migalha de ninguém. Você ser autossuficiente, você ser o todo-poderoso. Você não queria isso? Isso é o que todo mundo aqui quer. Não precisar, sabe, de se prostituir, de se corromper. Coisa que você sabe muito bem do que eu estou falando, né, irmão? Você não quer isso para você? Esse poder todo? De não ter que abaixar a cabeça para ninguém? Entendendo quem você é? E pior ainda, ou melhor ainda, quem você pode ser? Só basta você querer, irmão. Só basta você querer. E vou te dizer, se você apostar em você, pode ficar tranquilo, aqueles lá fora não vão ter contato contigo. Porque eles não sabem de todo esse manancial de situações que você agora está notando. E aí, irmão, você está fechado conosco? Você quer? Estou ficando nervoso, estou muito nervoso. Por quê, irmão? Estou nervoso, estou... Ninguém aqui está te intimidando, ninguém aqui está dizendo que você vai sofrer, vai isso, aquilo. É só você se renunciar ao ódio, a esse interesse pequeno. É só você entender que o mundo todo foi feito para você. Que você pode ser autossuficiente. Tudo que você necessitar aparecer para você, ser criado por você. É só você iniciar essa empreitada, irmão. Então, já que você está meio confuso, vamos, me acompanha nessa petição, nessa oração em prol de você, de mim e de todos nós aqui. É isso que está acontecendo. Me acompanha, irmão. Faça o silêncio agora, só pense. Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que esse irmão aqui e todos aqueles que ainda estão na dúvida, que ainda tem 2 pesos e 2 medidas, que ainda procura levar, sabe, de uma vezada só, 2 carrinhos, um do bem, um do mal, um de Deus, um do demônio, um entendendo que ele é tudo isso e muito mais. Ele é Deus. Mestre, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos agora se desanuviar, compreender todo esse mundo maravilhoso feito para nós mesmos. Basta ter a vontade de querer ver, de querer ouvir, de querer vivenciar esse mundo amoroso que o Pai criou só para nós. Que esse irmão agora possa ser conduzido para esse ambiente, essa pátria espiritual, onde ele vai ser reeducado e orientado para um novo posicionamento como filho do Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, nossos irmãos, vamos continuar nessa vibração, nessa frequência, com o nosso modelo guia,
e agradecer por mais essa tarde, noite de estudo. Fala, desculpa. Aguarda um pouquinho. Pode ser, aguarda um pouquinho. O Espírito está dizendo assim: eu já matei esse sujeito uma vez. E eu estou aqui para matar ele de novo. Eu vou matar ele enforcado. E vai ser aqui dentro. Esse aí que você chama de Pedro, o nome dele não é Pedro, não. Eu vou matar esse homem. Eu tenho muito ódio dele, muito ódio dele, muito ódio. Meu irmão, que você possa ter êxito na tua empreitada. Eu vou matar. Você não está acreditando? Acreditando? Eu vou matar. Acreditando? Você acha que eu duvido? Eu não estou te questionando. Eu estou sentindo pena de você. Pena. Não preciso. Você não viu? Não preciso. Você não viu que a morte não existe? Não preciso. Você não viu que a morte não existe? Pergunta a ele se ele não tem medo da morte. Ué, ele tem, porque ele está encarnado, ele tem medo da morte do corpo físico. Aí você vai fazer ele sentir um medo num tempinho de espaço. Num tempo, ele vai ficar com medo, depois ele desencarna. Já fiz uma vez, vou fazer de E aí, e você? Quantas vezes você passou por isso? E você sabe o que ele me fez? Sei. Você sabe o que ele me fez? Sei. Ah, sim. Você sofrer. Fez você sofrer. É muito ódio. Qualquer um de nós aqui, que está aqui presente, fez alguém sofrer no passado. Isso é fato. Você não caiu a ficha que a vida verdadeira está dentro de você? Que isso tudo aqui é um grande teatro que a gente encarna e desencarna, para ver se a gente sai desse ódio que está dentro de você, encruado. É nesse intuito que eu estou falando, que eu sinto pena. Ninguém mata ninguém. A gente fica aqui vivendo como gato e rato. Hoje você é o gato, ele o rato, amanhã ele é o gato e você é o rato. Quanto tempo vai ficar nessa bagunça? E você não entendeu isso tudo? Você não está prejudicando ele, você está prejudicando você. Você acha que você existe só para isso? O que ele fez de mal está na mão do Criador. O problema é o que você fizer de mal está na tua mão, meu irmão. Você é o dono do seu destino. Você só encontrou ele porque o Criador deixou, para ver como é que você se encontra. Tu está entendendo o teatro que está se formando na tua vida? Que eu acredito que você tem vida? Ou você mesmo não acredita? Você acha que você é o Deus do mal? Não, você é igualzinho a mim, possesso, irritado, com ódio, em cima de um desfecho entre você e um outro há um tempo atrás, como teve com todos nós aqui. Não caiu a ficha para você? Quanto tempo você vai ficar marcando passo? Isso tudo é uma grande ilusão, irmão. Isso tudo é um grande teatro para deixar a gente cada vez mais imbecil, mais idiota. E você não compreendeu quantas vezes você está assinando atestado de retardado? Esse desfecho entre você e o hoje Pedro, como você disse, vai ficar quanto tempo? Ele vai sofrer em cima das atitudes dele. Eu estou preocupado, é que você, já consciente disso tudo e do lado de lá, quer continuar a história. Se ame, irmão, se ame. Eu não estou pedindo para você amar ele, ignore ele. Sabe qual é o problema? O problema é dar atenção ao problema. Sabe qual é a solução do problema? É virar as costas para o problema.
que o problema se alimenta da sua atenção, irmão. E você está gostando de alimentar o problema. Cresça. Isso tudo que foi falado aqui, de você ser Deus, de você poder fazer o que quiser e ser autossuficiente, tem que iniciar com o desapego. Se desapega, irmão. Passe a amar você. Não deixe o externo mexer com o teu interno. Seja maior do que os teatros da vida. Seja grande. Que a paz esteja contigo, meu irmão. E que essa mesma paz que eu te ofereço, eu também possa ter, meu irmão. Todos nós aqui. Fique na paz, irmão. Vamos agora voltar a elevar o nosso pensamento ao nosso modelo e guia, e que esse irmão também possa entrar nessa onda. Mestre Jesus, agradecemos por esse banquete espiritual aqui formado, e que todos, encarnados e desencarnados, possam compreender o verdadeiro sentido da vida, não da carne, não do mundo, mas da vida nossa, cada um se introspectando, se conhecendo intimamente e avaliando qual é o direcionamento, aonde vai dar o tipo de vida no qual eu estou semeando, eu estou criando. E que a paz possa ser a resultante dessa empreitada hoje, já consciente do porquê aqui estamos. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado esse banquete espiritual. Que assim seja. E aí, todos bem? E aí, seu Pedro, bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Manel? Bem, graças a Deus. Tudo bem, Denise? E aí, Deizinha? E aí, temos comunicação também? Então, vamos a ela. O meu irmão, ele tentou se comunicar, mas eu não tive. Não consegui. O que tinha que ser, foi. Então, Fiquei triste, mas fazer o quê? Tem como. Errado sou eu, deixa a moça falar mais. Pai, obrigado por mais esse dia de estudo aqui neste lugar. Como é bom estar aqui e poder aprender todos esses cabedal de conhecimento. Como posso sempre agradecer a todos que aqui estão para fazer tudo isto acontecer. Como é bom ter essas informações para que eu e muitos que aqui estão aprendendo como Deus age em tudo e principalmente em todos os corações. Hoje eu estou muito feliz por estar aqui contando mais um ano junto a todos vocês neste estudo que tanto me ajuda a só esclarecer mais os meus horizontes. E comigo já tem muitos também nesse mesmo caminho. Irmãos, como é bom estar aqui e ouvir tudo que eu preciso, pois não é porque estamos do lado de cá que sabemos tudo, como muitos pensam. Obrigado a todos, irmãos, encarnados e desencarnados, que aqui nos ajudam a crescer cada vez mais. Que o Mestre Jesus seja sempre
a companhia de todos nós. Outra aqui. Irmãos, eu só tenho a agradecer essa jornada aqui nessa escola, mas eu digo a vocês que não é fácil sempre aceitar muito bem as coisas. Mas como vocês mesmos dizem que cada um está num estado diferente que o outro estágio. E aqui venho há tempo ouvindo estes estudos e já era para mim poder ver o sofrimento, sei lá, que acontece ali e lá. Que eu tento ser forte, mas ainda preciso crescer muito, pois eu ainda não me habituei com a falta de amor que as pessoas ainda vivem. Mas mesmo assim, vou continuar a minha jornada para aprender que Deus possa sempre proteger a todos com o seu amor e que sou muito grata a todos. Tem recado aqui. Reforma íntima, reforma moral, reforma do coração, dos sentimentos, reforma do pensamento, a mente, medindo, calculando, planejando, reforma do espírito. O teu espírito e somente o teu espírito comanda a reforma. O êxito ou o fracasso será o resultado da ação do teu espírito. Deus cria, Deus dá liberdade, Deus inspira, mas o teu espírito, somente o teu espírito, será o responsável pelo bem, ou pelo bom ou pelo mau resultado. E essa mensagem encerra com algumas palavras aqui que eu acho que é para a dona Giselda. As rosas que vês, alma querida, trazem as rosas que vês, alma querida, trazidas com tanto amor, expressam a beleza da vida, seja na alegria, seja na dor. Obrigada.